Uma boa noite a todos. Vou mostrar o gráfico aqui rapidinho e também responder a pergunta de alguns que estavam ali no grupo, questionando a questão da importância de um pré-market. Obviamente, um pré-market mais demorado, bem feito, bem analisado, ele é muito importante para estar fazendo suas operações durante o day trade, né? Então, quanto mais, não digo tão detalhado, mas um pré-market bem embasado, com bons fundamentos e que, se possível, além da análise técnica, olhar para a parte fundamental dos ativos financeiros, eles são essenciais para estar fazendo um bom pré-market. No viés apenas de análise técnica, a gente consegue fazer um pré-market em questão de segundos, apenas usando algumas ferramentas. Quais seriam essas ferramentas básicas para estar fazendo um pré-market no viés da análise técnica? Primeiro tem que ter uma base de análise técnica clássica, da análise técnica, o que seria o padrão utilizado no decorrer de todos os tempos, seja com o uso de indicadores, seja com o uso de bem poucos indicadores, indiferente. Então, você sabendo, já tem conhecimento sobre análise técnica, já sabe como é que é, já sabe quais são, o que deve ser utilizado e o porquê, né? Não adianta também ter uma média que você não sabe como ela é feita, como é o cálculo em cima dela. Você tem que saber por que ela está ali, naquele exato momento. Perdão. Então, partimos do fato que você já tem conhecimento. Ok. O que o pré-market vai te auxiliar para você que faz day trade? Somente nessa visão da análise técnica. Você vai ter que olhar o passado do gráfico, obviamente, e diminuindo, né, afunilando, digamos assim, o que eu digo no sentido de olhar o gráfico diário, né, olhar o gráfico já nos 60, nos 30, nos 15 e aqui nessa região que você vai fazer seu day trade, você já tem uma pré-base aí de áreas e regiões de contexto, regiões de confluência, para que se chega numa certa determinada região e apresente um indicativo, seja de formar uma tendência, seja de formar uma reversão, então você sabe que naquela região ali há uma probabilidade muito grande. E como fazer, como determinar essas regiões? Aí vai ter conhecimento básico de zonas de suporte e resistência, alguns conceitos específicos de troca de polaridade, a questão de alvos atingidos, alvos importantes em time frame maiores, e daí entra esse afunilamento que eu estou querendo dizer, que querendo ou não, não deixa de ser, né? Vai se estreitando até para chegar no day trade. A parte day trade de clicar, o ato de clicar, por mais que pareça simples, só romper o vende ou compra, o buraco é bem mais embaixo, né? Então, possa parecer simples e uma coisa errada está dependendo de pessoas para estar fazendo isso, né? Seja por meio de calls ou enfim, a questão é a autonomia. Então a pessoa tem que saber por que está clicando. E isso aí vai uma complexidade enorme até a pessoa se situar, porque nem sempre o meu trade system vai ser o mesmo seu. Pessoas mais agressivas, pessoas mais conservadoras. Por si só, quem já faz day trade é agressivo. Né? Mas vamos voltar na parte aqui do pre-market. Estamos aqui com um gráfico do índice. O último dia aqui foi o dia 12. Então, vamos fazer vou excluir tudo aqui, até vou abrir uma. Deixa eu abrir isso aqui, apagar todos os estudos. E vou tentar fazer um pre-market de análise técnica o mais rápido possível, né? Então, deixa eu excluir todos os estudos aqui. Vamos lá, estamos aqui com o gráfico, né? O que a gente vai fazer? A gente vai botar no gráfico, até vou botar no índice futuro para não ficar, né? O certo é tu tá com acompanhamento de pre-market desde anual, né? Então tu vai ter que estar com um estudo aí desde ano passado, retrasado, e tu vai afunilando. A questão é que quando chega no day trade, tu não pode estar com muita linha, né? Senão tem pessoas que até se acostumam a ter várias linhas, né, no gráfico. Mas não é tão ideal, porque vai chegar um ponto que você não sabe, é tantas regiões e tantos alvos que tu não sabe nem aonde tu vai entrar. Pode ficar confuso, né? Vamos fazer só no diário aqui. Ó, ele ficou. Ah, que eu estou no índice futuro, né? Ele ficou
em pequeno uma retração. Quais são as ferramentas a serem usadas? Simples linhas, né? Linhas para tu definir regiões de topos e fundos importantes, é onde ele sente a região. Só que tá, região, né? Zonas. Então, eu tenho mania de estar traçando isso aqui, ó. Para definir que nem sempre uma linha de suporte vai ser aqui, ó, só na mínima desse dia aqui, que for o dia 2 de março. O ideal é você estar traçando, então, regiões, né, que possam assim ser definidas. E como está traçando essas regiões? Primeiro a gente tem uma queda ininterrupta aqui, a gente já tem esse movimento de alta, a gente já sabe que aqui tem uma zona de 50%, mas vamos fazer um acompanhamento aqui. Utilizo muito a questão da retração, né? Utilizo muito, além da retração, a projeção de Fibonacci. Quem sabe a gente faz uma projeção no movimento da análise técnica de lá de cima para baixo, para ver se confluencia algum alvo para cá. Não foi tanta coisa, mas bateu, obviamente, né? Quem sabe se a gente traça uma retração aqui, deixa eu excluir isso aqui, traçar uma matriosca daqui para cá, né? Vamos ver se bate algum alvo lá de projeção para baixo. Beleza. Aqui a gente vê esse movimento daqui para cá, tipo, como se fosse um pivô, que teve uma retração mais ou menos nessa região aqui, desse sentido do movimento. Vamos pegar isso aqui, quem sabe projetar para baixo, nessa região. Então aqui a gente sabia que tinha uma região, isso fazendo lá de trás, né? E a gente vai indo aos poucos, né? Os detalhes de como fazer a gente vai falando no decorrer do grupo, né? E beleza, a gente tem no diário aqui uma retração bem longa, quem sabe faça uma retração. Muitas vezes dá para fazer isso aqui, né? Mas eu já faço a correção já para as áreas de retração, que seria fazer uma correçãozinha aqui de 50%. Beleza, a gente tem isso aqui, a gente vai para o gráfico de 60 minutos, a gente dá uma olhada, vê o que a gente tem, como é que tá. Olha que movimento abrupto e olha a média acompanhando, ó. Tentou romper nessa região aqui, nesses dias de outubro, não conseguiu, perdeu, armou pivô, foi para baixo, buscou mais ou menos essa região de alvo aqui. Olha só como a gente encontrou algumas regiões de alvo aqui para baixo, ó. Bacana demais. E daí é muito particular, a maneira com que você opera, né? Aqui a gente vê umas certas regiões de correção. Ok, vamos deixando aqui, vamos ver como é que está esse movimento daqui para cá. Deixa eu ver. Olha, teve uma troca aqui, quem sabe esse aqui pode ser um pullback. Vamos ver como é que vai ser o movimento daqui. Se ele vai fazer esse movimento daqui para cá, para continuar buscar essa média de 200 nos 60 minutos, ou ele vai só tentar buscar essa média de 20. Tem tudo isso. Deixa eu ver. Vou voltar para cá um pouco. Show. Vamos voltar para os 15 minutos, vai dando uma olhada. A questão é muito visual. A análise técnica é análise gráfica e a análise gráfica é visual. Tu vai ter que olhar o gráfico e identificar regiões, né? Vamos ver essa questão daqui para cá. Atração a fibo padrãozinho aqui. Eu vou cortar o vídeo. Não vou cortar o vídeo não. Vou continuar um vídeo aqui para eu terminar, porque é complicado. O que era para ser uma análise, de eu tentar fazer uma análise rápida, eu já começo automaticamente a parar, sentar e começar a simplesmente olhando e identificar padrões reversivos, identificar movimentos clássicos e analisar a questão de probabilidade, a questão de regiões. É muito difícil olhar isso aqui e pensar em fazer em 15 segundos, em 5 minutos, 10 minutos. Muito provavelmente, agora o horário são 9h18, eu vou até meia-noite fazendo uma análise do zero, porque eu estou tentando fazer uma análise do zero aqui com você, vai ser muito longo. Mas deixa eu puxar, que eu preciso fazer, eu necessito fazer esse pre-market bem feito. Porque o pre-market ele tem que ser bem feito.
Olha só, é, quando a gente identifica algumas zonas de regiões importantes, a gente consegue fazer o conjunto de confluências, né? Que seria, por exemplo, eu tracei essa fibra, apenas essa fibra daqui dessa projeção de alta, né? E no caso eu preciso também saber de onde que ele vem corrigindo, se essa região aqui, ó, foi uma correção de 50%. E basicamente foi, ó. Fazer uma pré-correçãozinha daqui para cá, ó, teve essa região aqui, ó. Beleza, mas isso não é importante agora para o day trade, não adianta também se estender tanto. Agora que a gente tem essa região aqui, ó, a fibra de 0 a 100% nesse movimento de alta, a gente faz a correção de matriosca, que a matriosca padrão seria até aqui, né? Que também dá para usar. Só que a gente descer e a gente vê que confluencia as proporções áureas. Olha só, quando corrige a matriosca só para essa região aqui também, ele vai confluenciar precisamente também lá. Só que o que interessa é o preço atual. Então a gente vai pode fazer uma correção até 50%. E ver que a gente baixa para 50%, além da matriosca clássica, a gente consegue identificar outros pontos de confluência, que seria essa região aqui, né? Como ele brigou bastante. Mas a gente pode também fazer uma projeção que vai bater sempre. Então, se a gente fazer essa projeção só dessa área aqui, ó, que confluencia, a gente vai conseguir enxergar essas áreas e regiões aqui, ó, que confluenciam também para áreas importantes, aonde eu vou me tentar, se o preço chegar ali, vai fazer um viés de continuação, que esse é um detalhe importante, né? A viés de continuação, muitas vezes a gente vai ficar pensando só na reversão, mas se ele está com um baita viés de que vai continuar o preço e faz um movimento de continuação, a gente tem que aproveitar isso. Então, muitas vezes a abertura é muito importante para estar pegando uma entrada, que se lá em cima ele mostrar que vai continuar, a gente não vai sair da posição, ele vai continuar, ou para quem já tem mais experiência, piramidar, né? Continuar a adicionar mais lotes, ou então fazer uma parcial e deixar o preço ir. E essa questão de tu pegar um preço, o que alguns falam, o tiro sniper, pegar na veia e aproveitar o máximo possível, porque tu sabe que o preço vai ir até aquela região. E só que o gatilho de entrada, né, a questão, o candle gatilho, a entrada não vai ser só no 5, né? Então sempre olhando 60 minutos. Mas vejam só, a questão de confluência é isso aqui, ó. É você, por exemplo, traçar esse movimento. Aí, quer ser bem conservador ou até traçar só esse movimento para cima, pode traçar porque ele vai pegar também, ó. Olha como ele tem essa região daqui de cima. Lá em cima, mas tem essa região aqui antes que bate com a média de 20 no 60. Tá aqui, ó. Tá aqui, deixa ela aqui também. A gente sabe que ele tem ainda essa área de confluência de região para chegar lá nesse alvo. Vai para lá? Não pode ir para baixo? Pode ir. Quais são os alvos para baixo? Aí que tá. A gente tem que cuidar tanto desse movimento para cima quanto desse movimento para baixo. Mas voltando à questão de projeção, notem que tanto a gente traçar só a projeção corrigida, só das proporções para cima, ele vai bater alvo nessa região aqui, né? Vou marcar um quadrado como se fosse uma zona de alvo ou zona de reversão, né? Tudo depende do como vai ser no intraday aqui. E se a gente traçar só esse movimento aqui, ó, traçar de maneira só do preço, ele também vai bater regiões, olha lá, aquela região que bate multiplicamente. Então aqui a gente sabe que tem uma área muito forte, seja para pegar alvo, seja para reverter, enfim, tudo depende. Tá, depois a gente vai fazer isso aqui, a mesma coisa para baixo, quiser fazer a mesma coisa, só que para baixo vai ser a mesma coisa. Deixa eu traçar a projeção para baixo aqui. Ó, olha só, de quebra a gente já tem uma certa confluência nessa região aqui, né? Então a gente vai pegar uma areazinha. Isso aqui é muito básico, a gente não faz só isso, né? A gente faz muito mais, a gente vai olhar os fundamentos, vai olhar, fazer correlação com os... Olha só como ele bate nessa... como assim confluência? A gente traçou isso aqui para baixo, ele está confluenciando nessa região, ele está confluenciando nessa região aqui embaixo. E o que aqui embaixo está confluenciando? O que essa projeção está confluenciando? A gente só diminui o zoom, ó. É uma proporção áurea de todo esse movimento aqui. E se a gente procurar, e a questão não é procurar o que achar pelo em ovo, é realmente isso aqui é quase que inexplicável a questão do Fibonacci, né? A gente vai conseguir achar alvos, sempre vai achar alvos. Deixa eu só traçar esse movimento para baixo aqui, ó. A gente vai conseguir, de qualquer maneira, ó. Aqui, ó, é uma área muito importante. Vejam só. Quer dizer que vai aqui, vai bater aqui, vai voltar? Quer dizer que vai aqui? Cara, mercado financeiro é uma loucura. Oscila pra caramba.
Olha só, dois tipos de alvo que eu tracei só desse movimento aqui, seja de proporção, seja somente do preço, a gente indica que aqui são algumas regiões. E isso é um pré-market chulo, né? É um pré-market feito rapidinho aqui, entre aspas, até pensei que ia me alongar mais. Só fazendo isso aqui, ó. Isso aqui, simples. Simples. Só marcando essas regiões aqui, tu sabe que tu, pelo menos tu tem um mínimo de pré-market, tu sabe que tem um mínimo de regiões que tu sabe que onde o preço possa ir e fazer algum movimento, né? Fazer algum movimento, seja de reversão, seja de continuação, enfim, de buscar tendências. Tu saber as determinadas áreas e qual atitude a ser tomada, na hora, vai depender muito do teu feeling, vai depender muito do jeito que você opera, porque a gente tem que partir da seguinte análise, beleza. A gente tem as nossas regiões, a gente tem que saber se o preço, o que vai acontecer, quais são os cenários possíveis se o preço abrir aqui, quais são os cenários possíveis se o preço abrir aqui, cenários se o preço abrir aqui embaixo, cenários se o preço abrir lá no alvo já, porque às vezes acontece, né? Normal. Então a gente tem que estar preparado. Então a gente tem que ter um mínimo, o mínimo que vocês podem fazer é isso aqui, ó. Traçar. Como fazer mais detalhadamente, aí vai ser, a gente vai conversando no decorrer do grupo ali, eu vou mostrar para vocês já com outras pessoas que também fazem um pré-marketing mais detalhado, mais avançado, e daí já faz uma correlação com outros ativos, dá uma olhada nas blue chips bem, de preferência olhar bem as notícias, acompanhar, tá sempre atualizado, ver ali no começo da manhã, ali acordar bem cedo, ver a questão das notícias, como é que vai ser. Às vezes pode ter uma intervenção, tem os eventos que acontecem no mercado que todo mundo está acostumado, tem que estar sempre alerta. Questão de horários, né, a questão da abertura da bolsa, a questão lá da parte da tarde. E outra coisa primordial, para quem é day trader, né, não seja escravo disso aqui também, entendeu? Se você quer ter isso aqui para ter liberdade, mas se você quando essa liberdade sua passa a se te prender a nível de você ser escravo disso aqui, aí você não está fazendo isso aqui da maneira certa. Bom, é um vídeo bem curto, bem breve, não tem muito o que enrolar. Só para mostrar, demonstrar a importância de ter um mínimo de pré-marketing, um mínimo de conceito de análise técnica. Não é isso aqui, foi feito de maneira muito simplória, muito básica. Tem muito mais isso aqui do que a se fazer, né? Mas vejam isso aqui, que nem eu mandei lá no grupo. Perguntem, a gente se organiza no decorrer da semana, a gente vai discutindo como avançar isso aqui. Avançar de maneira que seja mais útil para vocês. Certo? Uma boa noite para vocês. Aqui Boss on Trade, novo projeto aí. E vamos que vamos. Vou continuar lá no Discord conversando com o pessoal. Certo? Uma boa noite.